Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho especialmente falar para você, estudante do 9º ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje, como na tela, podemos ver variedade linguística, norma padrão. Mas o que é isso? Norma padrão. Estamos dando continuidade às nossas aulas em que nós aqui estamos destacando, comentando, falando um pouco sobre norma padrão, norma culta, variedade linguística, língua literária, as variantes, as variações regionais, históricas, vamos conhecer o jargão e etc. Tudo isso que envolve o que nós chamamos de variedade linguística. Mas antes de mais nada, trago para vocês um pensamento. Vamos ver? Acompanhe comigo. O nosso pensamento de hoje é: a verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento. E é isso aí. Hoje vamos conhecer mais um pouco sobre a variedade e variação linguística, conhecer essa abstração que nós chamamos de a norma padrão. Por que a abstração? É importante lembrar que a norma padrão é aquela norma que adentra na escola através daquilo que nós chamamos de a gramática normativa, a gramática tradicional que chega à escola. Quando a gente fala de gramática, a gramática normativa, norma é aquela que vai dar o quê? As normas daquilo que nós chamamos de o bem falar, o bem escrever, entre aspas. Lembrando sempre que nós chamamos de norma justamente a esse conjunto de regras que nós temos. E lembrar, é importante ensinar a norma? Sim, claro, é importante. Por que é importante ensinar a norma? Para que você, estudante, se apodere, conheça toda aquela questão da língua portuguesa, para que você possa se apossar desse conhecimento. Lembrando sempre que o Brasil é um dos países que fala a língua portuguesa. Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Timor-Leste, esses países e outros falam a língua portuguesa. Mas lembrem-se daquilo que nós já debatemos aqui. Será o português a única língua falada no Brasil? Lembre-se de que o português é a língua oficial, mas nós temos outros povos aqui em nosso país que falam suas línguas. Por exemplo, os povos indígenas. Nós temos várias tribos indígenas, povos, aliás, indígenas, e cada povo fala a sua língua. Também temos do sul do país comunidades, certo? De origem europeia, que falam também as suas línguas. Então, o português é a língua oficial, mas nós temos povos indígenas e outros povos. Lembrar a língua portuguesa e as variações. Por que variações? Nós vamos conhecer. Aqui no Brasil, quando alguém abre a boca, você percebe se ele é do norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, como também existem as variações vocabulares, certo? Então é importante conhecer, lembrar a vocês que não existe o certo ou o errado, existe o padrão, existe o contexto, a língua certa na hora certa. Lembrar que há o registro formal e o registro informal. Lembrar que nós, na aula de hoje, vamos debater um pouco sobre isso. Então vamos lá, norma padrão, norma culta, variações, a questão formal, informal, o contexto, as variações regionais, por idade, o jargão que é de caráter profissional. Vamos conhecer. Acompanhe comigo na tela esse início, esse debate sobre as variações. O que é uma variedade? É um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédio das variações. Escutem, históricas, regionais, em um mesmo país, com um único idioma oficial, ou seja, com um único idioma oficial. A língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. É isso aí. Lembrar que no caso brasileiro,
a língua portuguesa. No caso francês, a língua francesa, claro que existem as regiões, cada região haverá o que? Suas características, peculiaridades, singularidades próprias. Isso em toda a língua. É isso que faz você entender, você que conhece outra língua, entender, esse inglês é do norte ou do sul, é do nordeste dos Estados Unidos. Então é importante lembrar que a variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua, certo? Então é importante você saber sobre isso e lembrar, mais uma vez, que existem vários preconceitos. Existe o preconceito linguístico. O preconceito linguístico, infelizmente, é quando nós temos um preconceito com a pessoa pelo seu modo de falar, pelo seu léxico. Léxico são as palavras, as suas escolhas, certo? Então, dizer que alguém que mora, no caso brasileiro, no norte, no sul, no leste, oeste, as regiões do Brasil, centro-oeste, sul, sudeste, certo? Determinada variação é melhor do que a outra, é um caráter preconceituoso. Aqui nós temos uma tirinha, nós temos aqui o personagem Chico Bento, já falei sobre ele e vou repetir. É importante lembrar que ele é uma criação literária. É uma criação literária e, como tal, existe um objetivo e não é a questão do certo ou errado da fala desta personagem. Então, é importante conhecer essa questão. E aqui trago para vocês, vejam só, aqui nós temos um texto, certo, de caráter nordestino. Escutem aí. Quando eu tiver coisada, veja, quando eu tiver coisada, me abrace, dê um cheiro no meu cangote. Aí veja só, aqui eu não resolver, preparo o cuscuz. Então veja, nós temos aí cheiro, cangote, coisada, tudo isso lembra o que? O léxico, as palavras que compõem o que? A variação regional do Nordeste. Mais uma vez o texto, por favor. Então veja, coisada, cheiro, preparar o cuscuz tipicamente nordestino. Então é importante salientar isso. E eu gostaria, mais uma vez, lembrar. Vamos lá. Língua portuguesa, as variações, o regionalismo é importante conhecer, certo? Então vamos lá aqui. Na tela, trago outro ponto importante. Vixe, eita, oxe, oxente e orgulho nordeste. Isso aqui é justamente para que você observe. Veja só, vixe, oxe, oxente. Essas palavras são típicas do universo nordestino. É também aquilo que faz você entender a pertença a uma regionalidade. Então vamos lá. Nós temos a variação histórica. Histórica? Como assim histórica? É o que faz você perceber, por exemplo, certo, que determinado vocábulo da língua portuguesa, ele não é mais usado hoje, foi usado no século tal. Lembrar, por exemplo, há um tempo atrás falava-se vós me ser. Hoje nós falamos você. Então, é importante observar isso. Há uma variação histórica, há também uma variação por faixa etária. Veja justamente alguns vocábulos que você fala que é diferente daquele que seu avô fala ou do seu pai fala. E também há uma questão sociocultural. Pessoas com mais escolaridade tendem a utilizar determinados vocábulos e etc. Então, eu gostaria que vocês observassem que a variação é um fenômeno natural. Não é uma questão de estar certo ou errado. Existe, no caso, a língua oficial, mas também, infelizmente, existe o que nós chamamos de preconceito linguístico. Acompanhem comigo na tela. Olhem, veja só, a variedade. Como não é um sistema fechado, imutável, a língua portuguesa ganha diferentes nuances. Essas nuances, essas diferenças, nós observamos pelas regiões do país, até mesmo se você analisar português falado em Portugal e o português falado no Brasil. O português que é falado no Nordeste do Brasil pode ser diferente do português falado no sul do país, mas tudo é português.
claro que é o idioma que nos une, mas há variações que devem ser consideradas e justificadas. Então, gostaria de lembrar, aqui nós temos mais informações. As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação. Então, é compreensível que seus falantes façam rearranjos de acordo com suas necessidades comunicativas. Os diferentes falares devem ser considerados como variações e não como erros. Olhando para mim, é importante lembrar essa questão de erro, o que é certo, o que é errado, e lembrar que existe o contexto, que é a situação de produção do texto. É importante salientar isso. Mais uma vez, nós temos na tela, por favor, nós temos aqui o quê? Personagem Chico Bento. Mais uma vez, vejam só, aqui nós temos o diálogo dele, ele usa palavras próprias do universo, da região dele. É importante lembrar disso. É importante entender que ele é uma criação literária e não esse joguete simplesmente daquilo que é certo ou o que é errado. E lembrar que nós temos várias músicas, várias composições literárias que são com sotaque do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste. Então, essa riqueza que nós temos com a questão da língua. Então, lembrem-se disso. E aqui trago para vocês um trecho de Asa Branca, certo? Essa música de Luiz Gonzaga, Asa Branca, que possui justamente, quem é do Nordeste reconhece certas palavras aí, a questão da própria melodia, sonoridade, a escolha do léxico, das palavras. Então veja, quando oei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Então vejam só a escolha das palavras, a questão do próprio sotaque, as interjeições, tudo isso nos faz entender a questão de uma pertença ao que? Ao vocabulário regional nordestino, certo? E aqui trago mais informações. Acompanhe. Veja só, se eu falei que a variação é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédios históricos, regionais e também justamente por classe social, no mesmo país, como um único idioma oficial, a língua pode sofrer alterações feitas por seus falantes. É importante lembrar disso. Como não é um sistema fechado e imutável, a língua portuguesa ganha diferentes nuances. Então, a língua não é um sistema imutável, fechado. Ocorrem as variações, chamamos de variações linguísticas. É importante lembrar disso. Olha aí algumas variações. Nós temos o mesmo fruto, só que aqui diz, olha a tangerina, outro diz, olha a bergamota, outro diz, olha a mexerica. Tangerina, bergamota e mexerica, todos eles, aliás, os três, certo? Estão nomeando uma fruta cítrica. Então, tangerina, bergamota, mexerica. Então, são variações, certo? Variações dentro de um mesmo país, de um próprio país, e nós encontramos que cada qual vai marcar uma região diferente, como esse que está no quadro. Acompanhe comigo, quando diz ba, che, oxente, so, oxe, uai, nós percebemos aí justamente o que? Mais uma vez, a presença do sotaque, da escolha lexical de determinadas regiões, norte, nordeste, centro, o sudeste e o sul do país. Então vejam, variações. E quando nós falamos que a norma padrão é uma abstração, porque ninguém fala totalmente igual a ela. A gramática está aí, para nós apoderarmos do seu conhecimento, para entendermos a nossa língua, para entendermos o funcionamento da nossa língua. E aqui eu tenho sobre variações linguísticas, acompanhe comigo. Nós temos
as variações diacrônicas, diafrásicas, de situação, sociais, etc. Então, as variações geográficas, históricas, tudo isso faz parte da questão das variações linguísticas. Então vejam só, mais uma vez, é importante lembrar que as variações regionais, certo? Elas marcam uma identidade. Já perceberam que há também, por exemplo, músicas infantis que utilizam aquele vocabulário próprio daquela faixa etária. Então vejam, variações linguísticas, nós temos históricas, regionais, sociais, no caso, certo? E aqui trago mais questão para vocês. É um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Quais são os elementos? O vocabulário, a pronúncia, a morfologia, a sintaxe. Por exemplo, é o que faz, como eu falei no início da aula, você chegar a um determinado lugar e alguém pergunta: ah, você é do sul, do centro-oeste, do sudeste, do norte, do nordeste? Porque tudo isso aqui, o sotaque, é uma identidade. E veja que justamente as variações também fizeram e fazem grandes obras e obras literárias. E aqui trago para vocês um comentário de um linguista chamado Faraco. Ele diz: a norma padrão é a construção abstrata e idealizada de uma determinada língua encontrada nas gramáticas tradicionais com o objetivo de servir de referência a projetos políticos de uniformização linguística. É essa a preocupação de falar o padrão, e há quem faça a distinção entre norma culta e norma padrão, colocando como a norma culta como sendo a língua dos literatos, certo? E aqui eu trago para vocês na tela o preconceito linguístico. Infelizmente, ele existe. O preconceito linguístico, que é justamente ter preconceito com alguém, certo? De acordo pelo seu sotaque, pela escolha lexical. E ficamos naquele pensamento. O que é certo? O que é errado? Certo? Então, ele mascara afirmações como o falar bem é, o falar mal é. Então, é importante lembrar preconceito linguístico. Entre tantos preconceitos, existe o preconceito linguístico. Vamos ver aqui. E na tela trago para vocês norma culta versus norma coloquial. Quando eu falar em norma coloquial ou língua coloquial, olhando para mim, é a linguagem do povo, certo? Então, coloquial, a língua coloquial. Então, a norma culta e a norma coloquial. Então, o português, e nós temos o padrão culto e nós temos o coloquial. Então, vejam só, observando mais uma vez, nós temos justamente essa questão da informação. Precisamos conhecer para podermos fazer o que? Juízo de valor. E lembrar que são variações. Olhem aí outro texto que nós temos a figura do Chico Bento, certo? Ele dialogando com a professora. Então veja só, é o que nós vamos encontrar, são essas variações. Então, repetindo aqui, em nossa aula, a língua portuguesa, idioma oficial, as variações existem, não é esse joguete do certo ou errado, existe o contexto. E lembrar que o papel da escola é transmitir, é claro, esse conhecimento da língua. E aqui, mais uma vez, nós temos aqui, olha aí, o preconceito linguístico, casal de namorado, os namorados, certo? Então, justamente, olha só o que ele diz, quando ele fala a palavra problema, ao invés de problema, e a mulher tem preconceito com ele. Então, justamente, esse preconceito linguístico. Será que nós sofremos preconceito linguístico? Será que você, estudante, já fez com alguém? Infelizmente, ocorre. Então, é importante lembrar e debater sobre esta questão. E aqui eu tenho, olhem aí na tela, a questão biscoito ou bolacha. Então, as variações, determinadas regiões chamam de biscoito, outras de bolacha.
Então é importante conhecer. E, mais uma vez, vou lembrar vocês aquela questão que eu falei. As variações, certo? Geram livros, literatura. Agora, claro que é dever da escola perpassar, transmitir os conhecimentos gramaticais. Acompanhe na tela outro pensamento. O preconceito linguístico é, segundo o professor linguista e filólogo Marcos Banho, todo valor, todo juízo de valor negativo, de reprovação e de repulsa, ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio, ou seja, ter preconceito com alguém por ele falar de determinada forma, por ele utilizar determinados léxicos. Então, preconceito linguístico, e ele existe, certo? Olha aí um dos livros que o professor Marcos Banho, ele escreveu, que é o Preconceito Linguístico. É um livro em que nós vamos encontrar esse debate sobre ter ou não ter a questão do preconceito e os danos do preconceito. Então vejam só, aqui nós falamos das músicas de Luiz Gonzaga, certo? Em que ele registra a questão desse sotaque nordestino, ele passa para a literatura, ele passa para o baião, para o forró, para o chachado. Então é importante lembrar que esse território do certo ou do errado é preconceituoso. Agora existe a língua certa, na hora certa. Chamamos de certa nesse caso, é adequada ao momento, melhor seria. Se eu vou falar para um público, digamos, uma formatura, irei utilizar um português mais elaborado. Se nós vamos falar para um público com amigos, uma praia, nós não vamos utilizar com tanta elaboração. Então, preconceito linguístico, o contexto, certo? E aqui eu tenho algo importante. Acompanhe. Segundo Bagno, ou Banho, como queira, não existe uma forma certa ou errada dos usos da língua e que o preconceito linguístico, gerado pela ideia de que existe uma única língua correta, baseada na gramática normativa, colabora com a prática da exclusão social. Isso aqui justamente está falando o dano que é à sociedade, à diversidade, à pluralidade social. Termos preconceito com alguém porque ele veio de uma região diferente, etc. E aqui nós temos, olhem só, acompanhem comigo, numa entrevista de trabalho, aqui o futuro patrão pergunta, e o português? Aí ela fala, aí varia, porque ela disse que fala diversas línguas, mas quando ele pergunta o português, aí varia. Nesse caso aqui, é importante que ele está buscando, nesse caso, uma vaga de emprego. É importante se deter na norma padrão, certo? E como nós já falamos, o padrão é a fórmula, o padrão é o que está exposto na gramática normativa. E aqui nós temos mais sobre o preconceito. No entanto, devemos lembrar que a língua é mutável, certo? Gente, se a língua é mutável, na tela em negrito nós temos umas questões importantes. As gírias, o regionalismo, dialetos, entre outros, fazem parte de uma identidade. Então, olhando para mim, para finalizar, na aula de hoje nós debatemos sobre as variações, a língua oficial, as variações regionais, sociais. Nós temos o jargão, mas o que é o jargão? É uma língua própria de uma determinada categoria profissional. É o que faz você entender que determinada pessoa é médica porque ela usa determinados vocábulos próprios daquela profissão. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, certo? Fiquem aqui conosco, acompanhem conosco no EducaPE. E lembre-se, o preconceito linguístico também é preconceito. E abaixo o preconceito linguístico. Um forte abraço.